Outubro finalizando, um novo mês começando, novembro. Faltam aí 60 dias para finalizar 2024. E pensando nessa época, associando com nutrição, com qualidade de vida, com saúde, vai ser muito comum, como todo ano, aquela enxurrada de informações sobre projeto verão, o corpo ideal, sobre o projeto seca a barriga, emagreça não sei quantos quilos. E eu espero que nesse ano, talvez pela primeira vez na vida, você entenda o quanto isso é problemático. O quanto essas ações não te trazem a garantia desse sucesso, dessa realização. Mas a questão é, faltam então 60 dias para o próximo ano. E como estão os seus objetivos, as suas ações em relação à alimentação, à saúde, aos hábitos que você prometeu lá em janeiro desse ano, em dezembro do ano passado? Vamos aproveitar a data para falar um pouco sobre isso e te colocar em movimento ainda em 2024? Então, se você está se sentindo mais estagnada e ainda assim deseja, precisa iniciar esse processo, ou então para você que já começou, mas quer melhorar, já fuja dessas informações de desafios e métodos restritivos para você atingir o emagrecimento e esse objetivo perfeito do nada. É uma cilada total. Alguns pontos para te reforçar, então, por que não faz sentido algum iniciar. Geralmente são métodos muito restritivos que você não consegue manter a longo prazo. E não é porque você não é capaz, é porque o método é insustentável. E isso só reforça seu sentimento de frustração, de culpa. E se a gente for pensar, isso também te leva para a comida, te dá mais vontade e te faz descontar na alimentação. Segundo, o seu peso pode sim até ser reduzido com essas alternativas, ferramentas, sei lá o nome que as pessoas costumam dar para isso. Só que reduzir peso nem sempre é positivo, porque às vezes você também vai estar comparando somente a balança e não outros fatores. Então, aquela perda de peso de número da balança não necessariamente é uma composição de gordura. Pode ser, por exemplo, o que mais acontece, principalmente nesse início, que você até às vezes pode perceber uma perda maior, é em água. Quer dizer que não está havendo emagrecimento. Você está reduzindo o seu peso total. Isso também vai te trazer alguns problemas. Faz sentido? Até porque se for uma situação, então, de perda de gordura, que você mudou a alimentação, diminuiu quantidades, entrou no déficit calórico e emagreceu dessa forma imediata e rápida, foi através desses métodos que você não consegue manter. Então, se você não consegue manter, você vai voltar aos hábitos de antes, às ações de antes. E isso vai fazer com que o seu peso volte. Então você não vai conseguir manter esse resultado. Terceiro ponto, trazer mais restrições para esse momento ou para qualquer outro da nossa vida não te garante mais controle. Pelo contrário, te leva muito mais facilmente para o descontrole. Porque existe uma restrição, um excesso de preocupação, um pensamento constante em comida que te leva a descontrolar. E lembra do peso? Lá vai ele ser influenciado por essa alteração da sua alimentação. E não é um problema querer emagrecer, mas também não é a solução você somente focar nesse peso, mas sim nos principais comportamentos que podem estar causando essa alteração do peso, essa estagnação do peso mais elevado ou até mesmo ganho do peso. E aí a gente pode estar falando sobre alguns hábitos da alimentação que podem ser melhorados, lapidados, cuidados, mas isso não quer dizer que uma restrição vai te ajudar a alterar esse peso por conta desses outros fatores. E quando eu olho para como eu me relaciono com a comida, o que eu como, quanto eu como, eu estou olhando para o comportamento. E isso me traz muito mais garantia de ter um resultado a longo prazo melhor. E não necessariamente que o melhor seja perder peso. Fica para um outro vídeo isso, mas vocês sabem que eu sempre reforço que perder peso não é errado, não é ruim, não é um crime. Mas também não precisa ser o foco principal e a nossa vida não precisa parar só focada nisso. Poxa, tem tantas coisas pra gente viver nessa época de final de ano com alimentação e sem ela. Por que a nossa preocupação maior precisa ser em relação ao peso? E se você realmente está insatisfeita, também é importante fazer movimentos para você se sentir melhor nesse corpo, na sua casa, que é o que você tem hoje. E não pensar somente em quando eu conseguir perder esse peso,
Quando aquele número chegar, aí eu vou me sentir bem. Se tá difícil para você lidar com a comida, se tá exagerando, se tá sendo comum isso, é o momento de cuidar. É o momento que você vai sofrer, porque tem muita comida exposta, tem muitos momentos com comida. Então agora é hora de cuidar disso, não de pensar só no emagrecimento. O que vai adiantar eu ter mais peso ou menos peso em relação ao lidar com a comida no Natal, nas confraternizações, nas festas de final de ano, na viagem? Faz sentido? Porque fazendo essa reflexão, a gente fala do ponto 4. A comida sempre vai estar disponível. A gente vai ter que aprender a lidar. E geralmente, essas restrições e esse controle excessivo não te permitem saber lidar com a comida. Só te fazem pensar demais nela, ter mais medo de comer, ter medo de se expor a ela. Às vezes até foge desses momentos para não precisar lidar, sendo que isso não é natural, não é normal. E é uma coisa muito valiosa. Comer é muito gostoso, faz parte da nossa vida, tem vários significados. E não é justo com você fugir desses momentos, não enfrentar, não ter confiança, não ter segurança. E eu preciso te dizer que geralmente isso é também um sinal de uma má relação com a comida. Então é importante cuidar da sua relação com a comida para que você possa passar por esses momentos. E isso não tem nada a ver com o peso. Então pensa aí, o que vai mudar? Qual é a diferença do dia 31 de dezembro de 2024 para o dia 1º de janeiro de 2025? Rafa, mudou o ano, mudou o dia, mudou o mês. Sim, mas o que vai mudar na prática? O que vai ser diferente? O que vai acontecer? Nada. A vida vai continuar acontecendo, as suas dificuldades vão continuar presentes, a comida vai continuar disponível, você vai viver ainda em sofrimento. Então a sua mudança pode começar agora, em novembro. Não necessariamente na segunda-feira, no próximo mês, no próximo ano. Porque lembra, talvez você já tenha te prometido algo. E o quanto de movimento você fez para isso? Como seria uma vida diferente, então, em relação à comida, as quantidades que você come, a sensação de controle, a sensação de segurança, o saber escolher, fazer escolhas mais positivas para você em relação à comida, sem ficar pensando demais na alimentação? Imagina só se eu deixasse esse vídeo aqui para janeiro. Esse canal ninguém recebe ajuda, então eu vou deixar só pro ano que vem. E às vezes, por trazer esse perfeccionismo e sempre empurrar com a barriga, a gente só afasta do nosso resultado. No meu caso aqui falando dos vídeos, pode ser que eu me ajude e também ajude vocês que estão acompanhando. E que isso vai trazer um retorno para mim. E aí na sua vida? Por que esse seu objetivo que é seu, que importa para você, não para outras pessoas, precisa ser deixado para lá? Então a sua ação começa agora com você. As ações que eu quero te trazer de sugestões aqui não são ações mirabolantes, são ações para você iniciar aos poucos, entendendo que você consegue dar conta, que são atitudes sustentáveis e que você pode começar agora. Claro que faz muito sentido quando você recebe orientação para que você possa ter um caminho mais assertivo, um olhar mais direcionador, que você receba o suporte, orientação, segurança nessa jornada nova. Mas que tal então você começar aumentando o seu nível de hidratação, tomando mais água, movimentando mais o seu corpo, acrescentando frutas ao longo do dia, que talvez você até goste de comer, mas você não coma. Talvez você até goste de comer, mas não come. Talvez você come uma quantidade menor e pode aumentar a variedade. Talvez você possa comer com mais atenção, respeitar os sinais do seu corpo, começar a entender o que é fome física, o que é fome emocional, qual a função da comida, como que é o meu nível de saciedade, o que é sentir satisfação na comida, como que eu posso sair do automático antes de comer para me questionar, para analisar o que eu preciso, o que eu quero, como eu vou me sentir. E a gente também pode ir além da alimentação. Que tal melhorar a qualidade do seu sono, aumentar o tempo que você descansa, que você dorme, melhorar o seu tempo de lazer, deixar o seu trabalho mais produtivo, ler mais, ter contato com a parte mais espiritual, com quem você ama, ativar os momentos de autocuidado ao longo do seu dia, se priorizar. E aí, você acha que fez sentido esse vídeo para iniciar novembro com outro olhar? Aproveita para utilizar esse vídeo quando você perceber que vier aquele sentimento do eu não consigo, não precisa, deixa para depois, não vou dar o próximo passo, eu não consigo dar o próximo passo. Lembre que você pode começar agora. Lembre-se também de se permitir se afastar dessas atitudes que a gente falou lá no início, que te reforçam e te só trazem sofrimento com a comida. E se permitir, então, poder viver esse momento que
de forma mais superficial, pode até parecer o passar a mão na cabeça, ser muito mole comigo, ser muito leve comigo, mas eu te garanto que esse processo de ser gentil, consciente, leve, não é o passar a mão na cabeça. E talvez seja um dos principais caminhos e motivos que te leva aonde você deseja e sonha. Ao contrário da rigidez excessiva, do controle, da punição e da restrição, que, pelo histórico, só te afasta do seu processo. Então você tem aí 60 dias, não para trabalhar com pressão e perfeccionismo, mas para fazer os seus movimentos, porque você importa, o seu objetivo importa, e talvez lá no dia 1º de janeiro você iria gostar de ter começado hoje. Já ouviu essa frase? Leva aí para sua rotina então e bora juntas melhorar a sua relação com a comida. Lembre-se que aqui toda semana a gente tem vídeos no canal sobre o processo da relação com a comida, de um comer sem sofrimento, de uma alimentação mais leve e sem culpa. E você também pode me acompanhar no perfil no Instagram, Rafa Aguiar B, e também no TikTok. E a gente se vê na próxima.